Gravei o ancião enterrando algo no fundo da igreja, e Deus mandou eu ir até o fim. Era uma tarde de sábado, daquele tipo que o sol parece mais quente, mas o vento ainda traz um frescor que acalma o coração. Eu tinha acabado de chegar em casa depois do culto da manhã, onde o irmão que presidiu falará sobre a importância de vigiar e orar, porque o inimigo não descansa. Aquelas palavras ficaram martelando na minha mente, como se Deus já estivesse me preparando para algo que eu nem imaginava. Eu moro perto da igreja, então é comum eu passar por lá durante a semana, seja para limpar o salão, regar as plantas ou só para ficar um tempo em oração. Naquele dia, porém, senti um peso no espírito que não conseguia explicar. Depois do almoço, enquanto arrumava a cozinha, olhei pela janela e vi o ancião João caminhando em direção ao fundo do terreno da igreja, onde fica aquele espaço vazio, cheio de mato alto e algumas árvores frutíferas que os irmãos plantaram anos atrás. Não era estranho vê-lo por lá, afinal, ele sempre cuidava de tudo com muito zelo. Mas havia algo diferente naquele jeito como ele olhava para os lados, como se não quisesse ser visto. Curiosidade não é pecado, mas às vezes ela nos leva a lugares que não esperamos. Peguei meu celular, mais por instinto do que por qualquer outra coisa, e saí devagar, como se fosse só dar uma volta. Fiquei escondido atrás de um pé de goiaba, observando. O ancião João cavou um buraco com uma pá que estava encostada na parede dos fundos. Não era um buraco grande, mas suficiente para esconder algo. Ele tirou do bolso um embrulho preto, amarrado com um barbante, e o enterrou. Depois cobriu tudo com terra, pisou em cima e ainda jogou umas folhas secas por cima, como se quisesse apagar qualquer vestígio. Meu coração começou a bater forte. O que era aquilo? Dinheiro? Algum objeto de valor? Ou será que era algo pior, algo que não deveria estar ali? A mente ficou cheia de perguntas, e junto veio um medo que eu não conseguia entender, mas havia também uma vozinha dentro de mim dizendo: "Você viu. Agora você precisa saber o que é." Voltei para casa tremendo. Não contei para ninguém, nem para minha esposa. Só fiquei ali, sentindo que Deus estava me provando. Peguei a Bíblia e abri em Jeremias, onde fala sobre os falsos profetas que escondem suas maldades. Não era exatamente a mesma coisa, mas aquilo me fez pensar: e se aquilo que o ancião enterrou fosse algo que poderia manchar a igreja? E se fosse algo que Deus queria que eu descobrisse? Passei a noite em claro, orando. Senhor, se o Senhor quer que eu saiba, me mostra. Se não, tira isso da minha mente. Mas a paz não vinha. Pelo contrário, quanto mais eu orava, mais sentia que precisava agir. No domingo de manhã, durante o culto, não consegui me concentrar. O ancião João estava lá sorrindo, abençoando os irmãos, e eu me sentia como um traidor só de olhá-lo. Depois da reunião, fui até o fundo da igreja sozinho, com uma desculpa de que ia colher umas goiabas. Cavar ali não seria difícil, a terra ainda estava fofa. Com as mãos trêmulas, tirei as folhas e comecei a remover a terra. Não demorou muito para encontrar o embrulho. Era um pano preto, amarrado com cuidado. Quando abri, meu sangue gelou. Dentro havia um pequeno objeto de madeira, esculpido em forma de uma figura humana, com marcas que pareciam letras ou símbolos que eu nunca tinha visto antes. Junto, um papel amarelado com palavras escritas à mão, algumas em português, outras em uma língua que eu não reconhecia. Não era nada que um servo de Deus deveria ter, muito menos enterrado nos fundos da igreja. Levei tudo para casa e tranquei no meu quarto. Não sabia o que fazer. Ligar para outro ancião? Confrontar o irmão João? Mas e se fosse uma armadilha? E se eu estivesse enganado? A dúvida me consumia. Então, me ajoelhei mais uma vez e clamei: Deus, eu não sei o que é isso, mas o Senhor sabe. Se isso é errado, me dá força para lidar com isso. Se eu estiver errado, me corrige. Mas não me deixa ficar em silêncio se isso pode fazer mal aos teus filhos. Naquela noite, tive um sonho. Sonhei que estava na igreja e de repente o chão se abriu bem onde eu tinha cavado. Dali saía uma serpente enorme, enrolada naquele objeto de madeira, e uma voz dizia: "Isso não é meu." Acordei suando, com o coração aos pulos. Não tinha mais dúvida, aquilo era coisa do inimigo, e Deus estava me mostrando que eu não podia ficar quieto. No dia seguinte, fui até a casa do ancião João. Ele morava sozinho, desde que a irmã Maria, sua esposa, tinha falecido 2 anos antes. Bati na porta com as mãos suando. Quando ele abriu, sorriu como sempre, mas eu vi um brilho nos olhos dele que não era de alegria. "Irmão João, posso entrar? Preciso falar com o senhor." "Claro, meu filho. Entre." Sentei-me na sala, e ele ofereceu um café. Recusei com educação, porque sabia que se aceitasse, iria perder a coragem. "Irmão, ontem eu vi o senhor enterrando algo nos fundos da igreja." Comecei, engolindo em seco. Eu cavei e encontrei. O rosto dele mudou na hora.
O sorriso sumiu e seus olhos ficaram duros. Você não tinha direito de fazer isso. Eu sei, irmão. Peço perdão por ter invadido sua privacidade. Mas quando vi aquilo, puxei o embrulho do bolso e coloquei na mesa. O Senhor sabe que isso não é de Deus. Ele olhou para o objeto, depois para mim, e suspirou fundo. Por um momento pensei que ele ia me xingar, me expulsar da casa. Mas então, como se uma barreira tivesse se quebrado, ele abaixou a cabeça e começou a chorar. Eu não queria que ninguém soubesse, ele disse, com a voz embargada. Há 20 anos, quando eu era novo na fé, um homem me deu isso. Disse que era um amuleto de proteção, que traria bênçãos para minha família. Eu era fraco, meu filho. Minha esposa estava doente, e eu tinha medo de perdê-la. Aceitei sem pensar. Meu coração doía ao vê-lo assim. Um homem que eu sempre respeitei, que pregava a palavra com tanto zelo, agora confessando uma fraqueza que carregava há tanto tempo. Mas a irmã Maria faleceu mesmo assim, ele continuou. E eu fiquei com essa coisa, envergonhado, com medo de jogar fora. Enterrei uma vez, mas sempre voltava a desenterrar, como se tivesse medo de que, sem ela, algo pior acontecesse. Até que resolvi enterrar de vez nos fundos da igreja, como se Deus não visse. Ficamos em silêncio por um longo tempo. Eu não sabia o que dizer. Mas então, lembrei das palavras do sonho. Isso não é meu. Irmão João, Deus não quer que a gente confie em pedaços de madeira ou palavras escritas por homens. Ele quer que a gente confie nele. Só nele. Ele assentiu, enxugando as lágrimas. Eu sei. Mas o medo, às vezes o medo é mais forte que a fé. Então vamos orar, falei, colocando a mão no ombro dele. Vamos pedir a Deus que quebre esse medo e tire isso da nossa vida para sempre. Ajoelhamos ali mesmo, na sala, e clamamos a Deus. O irmão João chorou como uma criança, pedindo perdão, pedindo força. Eu também chorei porque entendi a luta dele. Todos nós temos nossos medos, nossas fraquezas. Mas Deus é maior. No dia seguinte, voltamos juntos aos fundos da igreja. Cavamos de novo, mas dessa vez não foi para esconder, foi para queimar. Colocamos aquele objeto no meio do terreno, regamos com álcool e ateamos fogo. Enquanto as chamas consumiam aquele pedaço de madeira maldito, oramos em voz alta, declarando que só Jesus é o nosso protetor, o nosso Salvador. Alguns irmãos que passavam por perto pararam, curiosos, e quando explicamos, se juntaram a nós em oração. O ancião João nunca mais foi o mesmo. Não no sentido ruim, mas no sentido de que uma carga tinha sido tirada dele. Ele começou a pregar com mais unção, a visitar os irmãos com mais alegria. E eu aprendi uma lição que nunca vou esquecer. Quando Deus mostra algo, é porque Ele quer que a gente haja. Mesmo que dê medo, mesmo que a gente não entenda direito. Ele não nos deixa sozinhos. Hoje, quando passo pelos fundos da igreja e vejo aquele lugar onde tudo aconteceu, não sinto mais medo. Sinto gratidão. Gratidão por Deus ter me usado, mesmo sendo eu tão pequeno. Gratidão por Ele ter libertado o irmão João. Gratidão por, no fim, a vitória ser dele. E se um dia Deus mostrar algo para você, não tenha medo de ir até o fim, porque no fim, Ele está lá. Sempre. Aquela noite, depois de queimarmos aquele objeto, eu não consegui dormir. Fiquei repassando tudo na minha cabeça, como se Deus ainda quisesse me ensinar mais alguma coisa. De madrugada, levantei e fui até a cozinha fazer um café. Enquanto a água esquentava, abri a Bíblia no Salmo 34, aquele que diz: O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Li em voz baixa, como se estivesse falando com Deus diretamente. E foi aí que senti uma paz tão grande que até hoje não consigo explicar. Não era só alívio por ter acabado com aquela coisa ruim, era como se Deus estivesse me dizendo: você fez certo. Agora descanse. No domingo seguinte, o irmão João subiu no púlpito e, sem explicar nada, começou a pregar sobre a fidelidade de Deus. Ele falou de Abraão, de como Deus proveu o cordeiro no lugar de Isaque. Falou de Davi, que mesmo pequeno, venceu Golias porque confiou no Senhor. E então, bem devagar, ele olhou para mim e disse: às vezes, Deus põe um irmão na nossa vida para nos ajudar a ver o que nós mesmos não conseguimos enxergar. E quando obedecemos, ele faz coisas que nem sonhamos. Não precisei de mais nada. Sabia que aquilo era para mim. Depois do culto, muitos irmãos vieram falar com a gente, perguntando o que tinha acontecido. Alguns tinham sonhado com coisas estranhas naquela semana. Outros sentiram um peso sair da igreja. Um irmão mais velho, o irmão Matias, que já tinha mais de 80 anos, segurou minha mão e disse: filho, Deus usa os humildes. Você não foi escolher, foi escolhido. Não se orgulhe, mas também não duvide mais. Passaram-se alguns meses, e a vida na congregação parecia mais leve. Os cultos tinham mais unção, os irmãos oravam com mais fé. Até as crianças pareciam mais alegres.
Uma tarde, enquanto ajudava a limpar a igreja, a irmã Clara, que sempre foi muito observadora, me chamou num canto. Irmão, você lembra daquele dia que queimamos aquela coisa? Eu balancei a cabeça. Pois é, ontem, enquanto eu varria aqui nos fundos, achei um pedaço de metal enterrado. Não era grande, mas tinha uns símbolos esquisitos. Joguei fora, mas fiquei pensando, será que tinha mais? Meu coração gelou. Será que não tinha acabado? Será que o inimigo ainda estava tentando algo? Naquela noite não contei para ninguém. Fui sozinho com uma lanterna e uma pá. Cavei onde a irmã Clara tinha falado e de fato encontrei mais coisas. Uns objetos pequenos, uns amarrados com cordão, outros dentro de um pano sujo. Não eram iguais ao primeiro, mas davam a mesma sensação ruim. Fiquei ali olhando para aquilo e comecei a orar. Senhor, o Senhor não me deixou sozinho da outra vez, não vai me deixar agora. Me mostra o que o Senhor quer que eu faça. E foi então que lembrei das palavras do irmão João. Quando Deus mostra algo, é porque Ele quer que a gente haja. Não podia esconder, não podia ter medo. Tinha que resolver de uma vez. No dia seguinte, chamei o irmão João e o irmão Matias. Contei tudo, mostrei o que tinha encontrado. Eles não ficaram bravos, não me julgaram. O irmão Matias só balançou a cabeça e disse: o inimigo não desiste fácil, filho. Mas Deus é mais forte. Decidimos que dessa vez não íamos queimar ali mesmo. Levamos tudo para um lugar afastado, onde ninguém passava. Enquanto cavávamos um buraco fundo, o irmão João orou: Pai, o sangue de Jesus tem poder. Todo o mal que foi feito aqui, que foi enterrado aqui, que foi esconderijo do inimigo, nós destruímos em nome de Jesus. Não queremos nada que não seja do Senhor. Limpa este lugar, Senhor. Santifica esta terra. Quando jogamos tudo dentro e cobrimos com terra, senti como se uma corrente tivesse sido quebrada. O irmão Matias, que era homem de poucas palavras, só disse: agora sim, acabou. Mas Deus não parou por aí. Alguns dias depois, uma irmã nova na congregação, a irmã Ana, veio até mim depois do culto. Ela era tímida, quase não falava com ninguém. Mas naquela noite, ela segurou minha mão e disse: irmão, eu tive um sonho ontem. Sonhei que tinha um homem cavando nos fundos da igreja, e uma luz muito forte descia do céu e queimava tudo o que ele tirava da terra. Quando acordei, senti que tinha que te contar. Não precisei explicar nada. Só agradeci a Deus por confirmar que estávamos no caminho certo. Com o tempo, a irmã Ana começou a participar mais. Ela tinha uma voz linda e passou a cantar nos cultos. Um dia, ela me contou que antes de vir para a congregação, vivia com muito medo, sonhos ruins, uma opressão que não sabia explicar. Mas desde aquele dia que você e os irmãos oraram lá nos fundos, eu não tenho mais medo. É como se uma nuvem escura tivesse saído de cima de mim. Mais uma prova de que Deus estava agindo. Não era coincidência, era a mão do Senhor trabalhando. Certa vez, o irmão João me chamou para uma conversa séria. Ele estava com a Bíblia aberta em Ezequiel, onde fala dos homens que choravam pelos pecados de Israel. Irmão, Deus nos deu uma responsabilidade. Não é só sobre o que a gente enterra ou queima. É sobre o que a gente planta. Se a gente não cuidar, o inimigo volta. Mas se a gente orar, jejuar, buscar a Deus de verdade, Ele faz desta igreja um lugar santo. Começamos a fazer cultos de oração específicos pelos fundos da igreja. Não era só para limpar, era para consagrar. Todo primeiro sábado do mês, alguns irmãos se reuniam ali, cantavam hinos, liam a Bíblia e oravam por proteção. Não era coisa de momento, era um compromisso com Deus. Um dia, enquanto orávamos assim, uma criança, o Davizinho, filho da irmã Mara, veio correndo e disse: Mãe, olha ali. Todos olhamos para onde ele apontava, nos fundos, perto do lugar onde tudo tinha acontecido. Havia uma pequena planta brotando onde antes só tinha terra batida. Não era qualquer planta, era uma roseira. Em pouco tempo, ela cresceu e floresceu. As irmãs começaram a colher as rosas para enfeitar o púlpito nos domingos. Era como se Deus estivesse nos dizendo: onde havia mal, agora há beleza. Onde havia medo, agora há paz. Anos se passaram, e o irmão João já não está mais entre nós. Ele partiu para a glória, mas antes de ir me chamou e disse: não deixe o povo esquecer. Não é só sobre o que a gente tira, é sobre o que a gente coloca no lugar. Ensina os jovens a vigiar. Ensina eles a orar. E é o que tenho tentado fazer. Sempre que um novo irmão chega, conto essa história. Não para assustar, mas para mostrar que Deus é real, que Ele age, que Ele nos escolhe mesmo quando a gente não merece. Hoje, quando vejo os jovens da congregação orando com fé, quando vejo as famílias servindo a Deus com alegria, quando vejo aquelas rosas no púlpito todo domingo, eu sei que valeu a pena. Valeu a pena ter obedecido, mesmo com medo. Valeu a pena ter cavado, mesmo sem entender.
Valeu a pena ter queimado, mesmo sem saber o que viria depois. Porque no fim não era sobre mim, não era sobre o irmão João. Era sobre Deus mostrando que Ele é fiel, que Ele não abandona, que quando Ele põe algo no nosso coração, é porque Ele já tem a vitória preparada. E se um dia Deus mostrar algo para você, não importa o quão estranho pareça, não importa o quão assustador seja, vá até o fim, porque no fim Ele está lá, sempre. E a vitória? A vitória já é dele. Nós só temos que confiar. Aquela noite, depois que o irmão João partiu, eu não consegui dormir. Fiquei pensando nas palavras dele, naqueles olhos cheios de uma paz que só quem já viu a glória de perto tem. Não deixe o povo esquecer. Como se esquecer de algo que mudou tudo? Como esquecer o cheiro da terra molhada naquela madrugada, o barulho do fogo consumindo o que não prestava, o silêncio que veio depois, como se até os anjos estivessem olhando. Mas o irmão João não estava falando só daquela noite. Ele estava falando do que vem depois, porque o inimigo não desiste. Ele volta, às vezes com a mesma cara, às vezes com outra. E foi isso que aconteceu. Passados alguns meses, comecei a notar coisas estranhas de novo. Não era como antes, não eram vozes ou sombras, mas um desânimo que foi entrando na congregação como um vento frio. Irmãos que antes oravam com fervor agora chegavam atrasados, outros deixavam de vir. As orações pareciam sem força, os cânticos sem vida. Até as crianças que antes corriam felizes pelo pátio da igreja, agora brincavam sem aquele brilho no olho. Eu sentia no peito, algo estava errado. E não era só impressão minha. Uma tarde, depois do culto, a irmã Maria me chamou num canto. Ela era daquelas que não falava por falar, então quando ela abriu a boca, eu já sabia que era sério. Irmão, você não tem sentido também? Parece que tem uma nuvem pesada sobre a igreja. Os irmãos estão desanimados, até os mais firmes. Eu balancei a cabeça. Senti assim. E pior, sabia de onde vinha. Porque Deus já tinha me mostrado antes como o inimigo age. Ele não precisa de barulho, não precisa de espetáculo. Às vezes, basta um suspiro de desânimo, um pensamento de dúvida, para que orar se Deus não ouve, sutil, plantado no coração. Naquela noite fui até o fundo da igreja sozinho. Não tinha mais a roseira, ela tinha sido transplantada para a frente, perto do púlpito, onde todos podiam ver. Mas o lugar onde tudo tinha acontecido ainda estava lá. Ajoelhei e comecei a orar. Senhor, o que é isso? Por que esse desânimo? O que o inimigo está fazendo agora? E foi então que lembrei das palavras do irmão João. Ensina os jovens a vigiar. Mas não eram só os jovens que precisavam vigiar. Era eu. Era todos nós. De repente, como um relâmpago, veio à minha mente a imagem de um objeto enterrado. Não era a mesma coisa de antes, não era um feitiço, não era nada óbvio. Era algo pequeno, quase insignificante, mas que estava ali, escondido como um fermento ruim na massa. E o Espírito Santo me falou claro, Cave. Não era uma voz alta, não era um trovão. Era aquela certeza que só vem de Deus que não deixa dúvida. Mas dessa vez não era só para cavar, era para entender. Peguei a pá e comecei a remover a terra, bem no mesmo lugar onde anos antes tinha queimado aquelas coisas. Não demorou muito para a lâmina bater em algo duro. Era uma caixa pequena de metal já enferrujada pelo tempo. Quando abri, dentro tinha um pedaço de pano sujo, amarrado com um barbante. Não tinha cheiro, não tinha forma, não tinha nada que chamasse atenção. Mas quando toquei, senti uma repulsa no espírito, como se aquilo fosse veneno. Não era um objeto de macumba, não era uma imagem. Era pior, era um pacto. Um pacto de desânimo, de murmuração, de vamos desistir porque não adianta. Fiquei ali, de joelhos, com aquela coisa na mão, e comecei a tremer. Não de medo, mas de raiva santa. Como o inimigo é astuto. Ele não precisa de grandes coisas. Basta um suspiro, deixa para lá, não vai dar certo mesmo. E aquele pedaço de pano era a prova. Alguém em algum momento tinha concordado com aquele espírito de derrota. Talvez sem querer, talvez só por um segundo de fraqueza. Mas o inimigo não precisa de muito. Um segundo é suficiente para ele entrar. Levantei e corri para minha casa. Peguei óleo, sal e a Bíblia. Voltei para o fundo da igreja e ali mesmo, queimei aquele pano. Enquanto as chamas consumiam, comecei a clamar, Senhor, perdoa a nossa fraqueza. Perdoa os momentos em que duvidamos, em que murmuramos, em que deixamos o desânimo entrar. Purifica este lugar, Senhor. Restitui a alegria da tua salvação. E enquanto orava, sentia o peso sendo tirado. Não era só imaginação. Era real. O ar ficou mais leve, o silêncio mais profundo, como se os anjos estivessem ali, testemunhando a vitória. No domingo seguinte, o culto foi diferente. Não fizemos nada de especial, não anunciamos nada. Mas os irmãos chegaram mais cedo.
Os cânticos tinham força. As orações eram cheias de fé. Até as crianças pareciam mais alegres. Depois do culto, a irmã Clara, uma das mais idosas, veio até mim com os olhos brilhando. Irmão, você sentiu também? Parece que uma nuvem pesada saiu de cima de nós. Eu sorri. Sentiu, irmã. E não foi só uma nuvem. Foi uma vitória. Mas Deus não para por aí. Porque Ele sabe que a batalha é constante. Alguns dias depois, enquanto lia a Bíblia em casa, senti o Espírito Santo me falando de novo. Dessa vez não era para cavar. Era para semear. Agora plante a palavra. Não era uma roseira, não era uma árvore. Era algo maior. Era a fé dos irmãos que precisava ser regada, adubada, cuidada. Porque o inimigo pode voltar, mas se a raiz estiver firme em Cristo, nenhuma tempestade derruba. Comecei a organizar reuniões de oração nas casas. Não era só para orar, era para ensinar a orar. Para mostrar que a vitória não vem por nós mesmos, mas por aquele que está em nós. Os jovens começaram a participar mais, a trazer amigos. As famílias se uniram. E em cada reunião eu contava a história daquela caixa de metal, do pedaço de pano, da vitória que Deus nos deu. Não para assustar, mas para mostrar que a batalha é real, mas que Deus é maior. Um dia, o irmão Pedro, um dos mais novos, me procurou depois de uma reunião. Ele estava pálido com as mãos trêmulas. Irmão, eu preciso confessar uma coisa. Eu olhei para ele, esperando. Há algumas semanas eu estava desanimado. Achei que não adiantava mais vir à igreja, que Deus não ouvia minhas orações. Um dia, passeando perto daqui, um homem me abordou. Ele disse que podia me ajudar a aliviar o fardo. Eu não entendi direito, mas ele me deu um pedaço de pano e disse para guardar em um lugar escondido. Eu não sabia o que era, mas guardei no fundo do quintal da igreja. Depois o desânimo só aumentou. Hoje, depois que o Senhor contou a história, eu fui lá e não tinha mais nada. Queimei tudo, irmão. Peço perdão. Eu não sabia o que estava fazendo. Aquilo me deixou sem palavras. Não era raiva que eu sentia, era dor. Dor de ver como o inimigo engana, como ele usa até os mais sinceros. Mas também tinha alegria, porque aquele jovem tinha se arrependido. Tínhamos mais uma prova de que Deus estava agindo. E mais, de que Ele usa até as nossas fraquezas para mostrar a sua glória. Abracei o irmão Pedro e oramos juntos. Senhor, obrigado por revelar. Obrigado por perdoar. Obrigado por não nos deixar. Ensina-nos a vigiar, a não dar lugar ao inimigo. Dá-nos sabedoria para reconhecer as suas armadilhas. E acima de tudo, enche-nos do teu Espírito, para que nenhuma sombra possa ficar entre nós. Depois daquele dia, as coisas mudaram de vez. Os irmãos começaram a ter mais cuidado com as palavras, com os pensamentos. As orações ficaram mais fervorosas. Até os cultos pareciam diferentes, como se tivéssemos passado por um fogo purificador. E as rosas? Elas continuavam no púlpito todo domingo como um lembrete de que onde Deus age, Ele traz beleza. Mas Deus ainda tinha mais para nos ensinar, porque a vitória não é só para nós, é para quem vier depois. Um dia, enquanto arrumava o salão para um culto, encontrei um papel dobrado debaixo de um banco. Era uma carta. Não tinha assinatura, mas reconheci a letra, era do irmão João. Não sei como aquele papel tinha ficado ali tanto tempo, mas quando li, entendi que era mais uma mensagem de Deus para nós. Meus amados, se estão lendo isto, é porque Deus permitiu. Não se esqueçam, o inimigo sempre volta, mas Deus sempre vence. Não é com forças, não é com sabedoria humana. É com oração, com jejum, com a palavra. Ensina as crianças a orar. Ensina os jovens a jejuar. Ensina os adultos a vigiar. Porque a batalha não é contra carne nem sangue, mas contra os dominadores deste mundo tenebroso. E nós já sabemos o final. Jesus venceu na cruz. Então não tenham medo. Não recuem. Avancem na fé, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. E lembrem-se, as rosas não nascem sem espinhos. Mas no fim, a beleza vale a pena. Aquela carta foi lida no culto seguinte. Não teve choro, não teve alarde. Teve silêncio, teve reflexão, teve corações sendo tocados. Porque não era só uma carta. Era um chamado. Um chamado para não baixarmos a guarda, para não nos acomodarmos. Porque Deus não nos salvou para nos deixarmos vencer. Ele nos salvou para sermos vencedores. E assim, a história continua. Porque a cada dia, Deus nos mostra algo novo. Às vezes é uma vitória clara, como aquela caixa queimada. Às vezes é uma lição silenciosa, como a carta do irmão João. Mas sempre é um lembrete, Ele está no controle. Sempre. Hoje, quando vejo os jovens orando com fé, quando vejo as famílias unidas, quando vejo aquelas rosas no púlpito, eu sei que tudo valeu a pena. Valeu a pena obedecer, mesmo com medo.
Valeu a pena cavar, mesmo sem entender. Valeu a pena queimar, mesmo sem saber o que viria depois. Porque no fim não era sobre mim. Não era sobre o irmão João. Era sobre Deus mostrando que Ele é fiel, que Ele não abandona, que quando Ele põe algo no nosso coração, é porque Ele já tem a vitória preparada. E se um dia Deus mostrar algo para você, não importa o quão estranho pareça, não importa o quão assustador seja, vá até o fim. Porque no fim, Ele está lá. Sempre. E a vitória? A vitória já é dele. Nós só temos que confiar. Mas a história não termina aqui. Porque Deus sempre tem mais. Sempre tem um novo capítulo, uma nova lição, uma nova vitória para nos mostrar. E tudo o que Ele pede é que a gente esteja pronto. Pronto para ouvir, pronto para obedecer, pronto para ver a sua glória se manifestar mais uma vez.